comigo a sua Bíblia em Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 9, versículo de número 12. O escritor fala sobre situações na nossa vida que muitas vezes são difíceis, né? Que nós passamos situações difíceis. E ele fala sobre um mau tempo. Paulo fala também em Efésios sobre o dia mau. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 12. Eu e você, nós viemos aqui por causa do Senhor. Nós viemos aqui por causa dele. Nós amamos a Deus. E nós queremos tudo aquilo que Deus tem a nos oferecer. Nós queremos poder crescer mais. Hoje nós estivemos aqui na escola bíblica. Se você não participa da escola bíblica, você está perdendo o que Deus tem feito em nosso meio. Né? Estamos trabalhando sobre o Espírito Santo e a constituição humana. É muito importante você participar. O domingo é do Senhor, não é verdade? Possível quando você não está lá na sua cama, deitado, descansando, o Espírito Santo não te incomode, né? Para que você esteja na casa do Senhor. É impossível, se você é filho de Deus. Eclesiastes 9:12 diz assim, que também o homem não sabe o seu tempo. Todos nós não sabemos, não temos o conhecimento do tempo em que vivemos. Assim como os peixes que se pescam com a rede maligna, e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enlaçam também os filhos dos homens no mau tempo, quando cai de repente sobre eles. Então o escritor diz que o mau tempo vem de repente, e pelos homens não estarem preparados para a situação do mau tempo, os homens se embaraçam, diz a Escritura, prendem no mau tempo. Podemos assentar. Nós vamos falar nesta noite de 7 leis rudimentares no sofrimento. Existe, claro, muitas outras leis que nós precisamos considerar e observar na hora da dor e na hora do sofrimento. Mas nós vamos falar dessas 7 leis rudimentares. Eu vou dizer uma coisa para você. Como você, nós já passamos por muitas situações inadequadas na nossa vida. Mas eu quero dizer para você, eu nunca tive ninguém que me ensinasse essa base aqui, ó. Como você está tendo esse privilégio nesta noite. Nunca tive. Eu aprendi foi na raça. Eu aprendi errando. Só que você não precisa necessariamente cometer erros. Você pode acertar de primeira. Então, quando nós recebemos a palavra de Deus, o objetivo da palavra é para que nós possamos acertar, é para que nós possamos fazer o certo, de primeira linha, de primeira mão, sem sofrermos danos. Como Jesus disse que nós teríamos aflições nessa terra, que nós teríamos situações adversas, que nós teríamos dias difíceis. Dias difíceis tais em que seria um aspecto de vida, ou seja, no mundo tereis aflições, dias difíceis que nós mesmos provocaríamos na nossa vida, não é? Do qual nós enxergamos, então, arrependemos. Dias difíceis porque Satanás está no nosso encalço. Enfim, nós teremos, já tivemos e teremos dias muito difíceis. Então, nós temos que estar preparados para esses dias. Dias difíceis. Agora, o que acontece com o cristão, ele é tendencioso a uma nostalgia. Ele é tendencioso a criar uma idealização de um paraíso particular na terra, sendo que este paraíso ele não existe. Se você olhar o Evangelho é cheio de informações falando sobre a nossa realidade nesse tempo, no tempo em que nós vivemos. Então não existe nenhuma base cristã para que nós possamos idealizar um paraíso na terra. O único jardim que existe, que é constituído pelo Senhor Jesus, onde Ele governa, é dentro do meu coração e do seu coração. Este é o lugar de onde deve vir aquilo que nós precisamos. Não é no mundo, não são nas pessoas que nos rodeiam, não. Até hoje eu estava escrevendo a mensagem de dezembro, já está no dia 6, e eu estava escrevendo e estava falando sobre isso, de não procurarmos no alheio aquilo que temos que encontrar em nós. Então existe uma falsa idealização nos cristãos de procurar nesta terra uma situação confortável, uma situação que não fosse desafiadora. Só que tanto essas pessoas que buscam, tanto as que não, elas terão que observar essas leis para que elas não sofram detrimento, para que elas não sofram dano.
tá? Então nós vamos falar da primeira lei, que é essa daqui. Eu quero que você vá comigo em Gênesis 25. Gênesis capítulo 25. Versículo de número 29. Primeira lei no sofrimento, existem muitas outras, mas a que você precisa aprender a observar é essa. Não praticar a unificação. É proibido no sofrimento, eu coloquei ela como primeira, mas vocês podem viver situações alteradas, tá? Você não pode praticar a unificação. Tá, uma pessoa está te fazendo sofrer, ela não é toda ruim. Mas no sofrimento você olha para ela e você não consegue enxergar nada de bom. Só que essa pessoa, ela tem qualidades. Essa pessoa, ela tem habilidades. Essa pessoa, ela foi funcional, ela foi útil, ela foi produtiva. Só que o que é que o erro faz? O que é que o sofrimento traz? Ele traz essa cegueira, onde a gente descaracteriza tudo aquilo que é de bom na pessoa. Isso é errado. Essa unificação, ela é contraditória a qualquer sabedoria necessária para a hora do sofrimento. O que isso vai fazer com você? No mínimo, te causar uma desistência. E toda desistência é um ato de precocidade. Todo desistente, ele é precoce, porque nós não fomos chamados para sermos desistentes. Então, o primeiro erro que se comete é a unificação. Você tem um problema, por exemplo, na vista, já unifica tudo. Eu estou todo estragado, já estou doente. É só na visão. Você está com problema no fígado, está com problema no estômago. Aí já pega e já contamina tudo. Nada mais está bom. Esse é uma tendência dos latinos. Sempre eu falo dos latinos, nós somos latinos. Mas é importante você saber a que somos inclinados. O latino é assim, ele tem muito sangue na veia. Então ele é tendencioso a essa unificação. Estragou uma coisa, não serve mais. Esses tempos eu falei aqui sobre essa inspiração que nós temos que ter de consertarmos pessoas, consertar a nós mesmos, consertarmos situações. Você já imaginou se Deus olhasse para mim e para você e dissesse assim, isso aqui está estragado, vou jogar fora. Quantas áreas em nós não está estragado? Estão muitas áreas estragadas. E só por isso Deus não joga fora, não. Ele tem investido diariamente em nós para que nós possamos melhorar, para que nós possamos acordar, para que nós possamos despertar. Então o cuidado que você precisa ter é com esse problema aqui de unificação. Uma pessoa errou com você, mas ela é de todo mal? Não. Uma área da sua vida está ruim, então tudo está ruim? Não. Você está passando por uma situação onde você está sentindo tristeza, está sentindo alguns sentimentos assim, que não são bons? Tá, só que existe muita coisa boa na sua vida. Tá igual aquele você conhece aquele eu sei que você conhece aquele só que aquele seu não pode ser aquele meu. Porque você faz 9,5, você deixou de fazer meio, você está estragado. Você conhece aquele Quem sabe o seu não é o mesmo que o meu, mas todos nós conhecemos. Você só serve quando você anota 10. Você deu 9,5, não presta mais. Mas nós também temos a inclinação de sermos assim. Nós não observamos, às vezes, que isso é um erro que nós não podemos cometer. Eu escolhi uma pessoa que cometeu um erro exageradíssimo, Esaú. Em Gênesis 25, você conhece gente exagerada? Que maximiza? Tá, eu também. A Bíblia diz assim que Esaú era um moço da caça, um moço do campo. E um dia ele estava chegando com fome, muito cansado da caça do campo. E ele havia trazido caça, mas a caça dele estava crua. Às vezes a minha caça está crua. Entendeu? Sua caça está crua, não entendeu? Aí você encontra alguém com uma caça prontinha. E aí você troca a sua caça crua por uma caça prontinha. Não entendeu, né? A sua bênção vai vir. Ela já está com você. Só que pode ser que ela ainda não está cozida. Ela não está totalmente preparada. E se você for precipitado, e se você resolver esse contexto de unificação, você vai trocar a sua caça crua por uma caça cozida e perder aquilo que Deus te deu. Não unifique.
A unificação vai fazer você colocar os pés pelas mãos. Não é tudo que está estragado, não é tudo que está corrompido, não. Tem muita coisa boa para aproveitar. A Bíblia diz assim em Gênesis 25, 29. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer deste guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso chamou Edom, vermelho. Então disse a Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. Jacó, não vamos falar sobre Jacó aqui, vamos falar sobre Esaú. Esaú chega cansado e pede por mão um pouco de comida. Aí ele diz assim: eis que estou a ponto de morrer. Você acha realmente que ele estava a ponto de morrer? Ele estava com duas situações, cansado e com fome. Mas ele não estava a ponto de morrer. Isso é a unificação. É você aumentar as coisas. Ele não ia morrer de fome. Não. Ele não estava cansado ao ponto de não conseguir caminhar mais sei lá quantos metros e chegar lá na casa, igual você faz na casa da sua mãe, e destampar as panelas e comer alguma coisa. Ele estava numa distância própria para fazer isso. Mas o que acontece? Essa mania que nós temos de no sofrimento, além de exagerarmos, corrompermos tudo com a nossa ótica distorcida, o que nós fazemos? Nós optamos por coisas prontas. Tem que estar, mas essa não é a saída de Deus. Esse não estou nem aí, está pronto, é para mim. Eu não vou ficar sofrendo mais, eu não vou ficar lutando mais, está pronto, é para mim. Não é assim que funciona. Nós precisamos ser comedidos, precisamos ser cautelosos na hora do sofrimento, para que não cometamos deslizes que são imprescindíveis para a nossa vitória. Está pronto, eu estou morrendo, eu estou acabado, então é para mim. Não, é de Deus isso. A proposta é boa, a direção é de Deus, é o que Deus quer, é o que você precisa. Mas precisa, não necessita, porque necessidade é uma coisa, precisar é outra. Aí ele diz assim: eu estou a ponto de morrer. É mais fácil você, ao invés de restaurar o seu casamento, você ir atrás de um amante. Vai atrás da comida pronta e deixa a caça que já está com você reestruturar, abençoar seu casamento, investir. Aí ele diz assim: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Quando ele fez isso, ele desagradou extremamente Deus, porque o que Deus, ele é muito severo, é na questão de nós desvalorizarmos, ignorarmos aquilo que ele deu. Por isso que Jesus diz uma coisa que quase ninguém entende: não dei pérola aos porcos. Não fica bem a pérola, uma joia no nariz de uma porca. Não dê pérola aos porcos. E os crentes fazem muito isso. Eles investem o seu melhor. Eles dão o seu melhor em terrenos que Deus não está ali. Em terrenos que não são férteis. E aí eles ficam cansados, esgotados, desatinados, dizendo: mas eu fiz tudo. Eu fiz tudo no lugar errado. Eu fiz tudo do jeito errado. E aí o que? Os esforços foram inúteis, e naquele lugar, naquele momento, naquela pessoa, que os esforços seriam úteis para produzir o que ele precisava, não vem, porque ele está cansado o suficiente para que não aconteça. A Bíblia diz assim, que Esaú diz: eu estou a ponto de morrer, o porquê eu não te venderia? Toma a primogenitura. Então disse Jacó: jura-me. E jurou e vendeu a sua primogenitura. E ele comeu, bebeu e saiu. Ali. Se ele havia começado no ventre, ele termina ali. Quando descaracteriza uma bênção, descaracteriza um privilégio. Todos nós temos privilégios. Não descaracterize os seus privilégios. Não desfaça daquilo que não te custou nada. Te custou alguma coisa ter uma boa pessoa ao seu lado, um bom esposo? Não. Uma boa esposa? Não. Deus te deu de presente, então não descaracterize isso. Você tem bons amigos, você tem um bom trabalho, uma boa igreja, bom pastoreado. Não descaracterize isso, porque se existe uma coisa que aos olhos de Deus é inaceitável, é a nossa descaracterização das bênçãos. É inaceitável diante do Senhor.
Então, se o que você tem não te custou, você sabe que custou o sangue de Cristo, você sabe que custou o amor do Pai, você sabe que custou a misericórdia de Deus para você, não descaracterize, não unifique toda essa situação, não faça isso. Diga amém. Segundo erro que se comete na hora do sofrimento, a busca de esconderijos. Existem pessoas que estão num quadro de sofrimento, só que elas enfiam a cara no trabalho, elas se escondem dentro das igrejas, nos cargos, elas vão se escondendo até atrás da palavra. Não faça isso. Seu problema só será resolvido com a sua digital. Não adianta se esconder. Não faça isso. É um erro que você comete contra a sua própria história. Não tente amenizar, atenuar uma situação. Não esconda. Esse é o quadro, essa é a linha, essa é a ótica. É isso aqui que está acontecendo. É dessa maneira. Eu quero que você vá comigo em 1 Reis 19. Nós vamos falar sobre Elias. Elias estava cansado e ameaçado. Ele foge. E ele busca esconder-se. Ele não queria ser morto por Jezabel. E a posição dele era tão de se esconder, que Deus manda ele caminhar e subir no monte, ele entra dentro da caverna. Aí o Senhor olha para ele e diz assim, mas o que você faz aí, Elias? O que você faz aí, Elias? Sabe, irmãos, hoje as pessoas buscam esconderijos dentro da igreja. Hoje as pessoas buscam dentro da igreja esconderijos nos cargos, esconderijos na obra, nos frutos, no fazer. Tem gente que está com o casamento destruído e ele está lá evangelizando, ajudando o outro casamento. Isso é proibido? Não, não é proibido, desde que você esteja cuidando da sua horta, do seu quintal, do seu jardim. Então existe hoje muitas pessoas que buscam esconderijos, inúmeros esconderijos. Só que essa não é a saída. No sofrimento você deve aprender a encarar os fatos. Por quê? Porque é por meio dos fatos que você terá um raciocínio lógico, onde você poderá trabalhar em situações. Outra coisa, que é uma coisa muito importante sobre você esconder-se, colocando a culpa no outro. Todo sofrimento que eu tive na vida não foi culpa do outro. Pastora, mas o fulano fez, ele traiu. Espera aí um pouquinho. Se houve um fator, eu tenho porcentagem, e a maior delas. Não migre a sua responsabilidade para o alheio. Porque quando você faz isso, você perde a comunicação com Deus. Deus não trabalha com pessoas que não são responsáveis. Quando Eva foi abordada, foi a serpente. Quando Adão foi abordado, foi a Eva. E aí, quem foi? Ninguém? Não jogue responsabilidade no alheio. Assuma as suas responsabilidades. Não diga, foi por isso, foi por aquilo, mas ele fez. Mas se aconteceu, se houve o sofrimento, se houve a situação, você se colocou ao alcance. Tenta dar daí um tapa em mim. Não consegue. Mas tenta dar esse tapa na pessoa que está ao seu lado, aí consegue. Faltou administração, faltou gerência pessoal, faltou muita coisa. O que nós precisamos entender, que nós não podemos optar por esconderijos. Não podemos buscar essa clausura. Não podemos buscar esse faz de conta. Não está acontecendo nada, está acontecendo. A Bíblia diz em 1 Reis 19, versículo de número 7. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez e o tocou e disse, levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. O Senhor diz, caminha, sai daí. Aí, do versículo 13, sucedeu que ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na capa. Onde ele estava? Ele estava numa caverna. E saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia, que fazes aqui, Elias? Aí ele começa a abordar no que ele respaldava. Ele diz assim, eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor Deus dos Exércitos.
Primeiro esconderijo no sofrimento é você ressaltar todas os seus crochês, tricô, bordado, o que mais? Porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu fiz aquilo outro, porque eu fiz, porque eu fui, porque eu falei, porque eu fui, porque tá, não é verdade? Hã? Porque eu ajudei quando precisou, porque eu estendi a mão, porque eu tive paciência, porque isso, porque aquilo. Isso é esconderijo. Na verdade, o que Deus quer é que nós encaremos os fatos de verdade, no que erramos, como erramos, quando erramos. Esse é o fato. Primeira coisa, quando a pessoa está sofrendo alguma coisa, o que ela faz? Ela começa o quê? A migrar para o alheio. E ela começa isso fazendo o quê? Ela começa se justificando. Ah, mas tudo bem, mas olha o que eu fiz, mas olha o que eu fiz. Isso não é saída, isso aí é papel e característica de gente covarde. De gente que não encara as coisas de frente. Essa não é a solução. Tá, Deus não está falando, a situação não está falando que você não tem nada de bom. A situação está falando o real do acontecimento. Mas eu fiz isso, eu faço aquilo. Tudo bem, eu não fiz isso, mas eu sou assim, assado, cozido, frito. E aí? O que está no momento em pauta não é o que você é, nem o que você faz, mas o que você não fez e o que você não é. É isso que nós temos que entender, que o sofrimento, ele não vem até nós com o intuito de nos denegrir, de nos fazermos masoquistas ou autodepreciativos, nada disso. O sofrimento acontece para que nós cresçamos, e se nós temos uma atitude negativa, diante disso, o que vai ser de nós? Vamos constituir uma igreja de infantos, apenas criança. Na igreja está assim de criança. Assim, por quê? Porque não cresce. O sofrimento é um meio que Deus nos faz crescer. Você vê essas mulheres que têm cabelo preto, mas o cabelo está pintado, mas tudo bem. Só que assim, já está velha, velha, e não aprende o crescer. Não entende que a primeira regra, não busque, a primeira regra o que é? Não pratique unificação, não generaliza tudo. A segunda regra, não busque esconderijos. Não, coloca a sua cara diante do seu problema. Segunda coisa que Elias fez. Ele diz assim, eu tenho sido extremamente zeloso, mas isso aqui não estava em pauta. Deus sabia que ele era zeloso, todo mundo sabia que ele era zeloso. E ele diz assim, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Começou a falar tudo aquilo que Israel havia feito. Qual é o segundo passo desse esconderijo? Já disse, reportar aos outros o que tem a ver o que os outros fazem. Deus não nos fez um corpo com 3 cabeças. Cada um faz o que dá na cabeça. Nós fazemos o que está escrito na palavra. É isso que nós precisamos entender. Qual é o problema que o outro falou? Qual é o problema que o outro fez? A questão é que quando eu chegar diante de Deus, eu vou dar testemunho e eu vou falar sobre as minhas atitudes, os meus atos. É isso que nós temos que entender. Mas Senhor, o outro, que Deus não está nem aí que você está falando do outro. Ele quer saber de você. Isso é infantilismo. São esconderijos. Quando você pega o assunto e você fica falando do que o outro fez, do que o outro não fez, do que o outro deixou de fazer. O problema não é esse, o problema é você. Terceiro erro dele no esconderijo, ele diz assim, e só eu fiquei. Aí já abordando solidão, aí já abordando autocomiseração, aí já abordando que está sozinho, não é verdade? Tem muita gente assim, porque eu estou sozinho, porque ninguém me entende, porque ninguém me compreende. Isso é esconderijo, você está se escondendo atrás de uma capa confortável. Você não está sozinho coisa nenhuma. Nunca esteve e nunca estará. Você tem o Espírito Santo para te acordar, para te alertar, para te orientar. Ele diz, eu estou sozinho. E aí tem o seguinte, tem uma outra situação complexa. E buscam a minha vida para tirar. Eu sou o alvo. Eu sou o alvo. Eu quero dizer uma coisa para você que Deus tem nos ajudado, Deus tem nos abençoado. E antes de qualquer coisa chegar até você, tem que passar pelo seu Senhor. Elias, por meio do sofrimento, havia se esquecido alguns princípios muito importantes. Amém? Quero falar agora sobre o terceiro. Opa. Às vezes dá esse probleminha.
Aí. Terceiro, nunca diminua seus valores morais. Dessa eu gosto. Fala assim pro teu irmão, eu também. Acontece o seguinte, ó. Eu estou bem, você está bem, a gente está saudável, está na benção, a coisa está boa para o nosso lado. Está tudo maravilhoso. Não, é o seguinte, o que é certo, o que é errado, é errado. A coisa começa a ficar um pouquinho ruim. Não, mas sabe o que é? A gente tem que avaliar melhor, sim, sabe? A coisa piora um pouquinho, mas não tem nada demais. Piora mais um pouquinho, mas qual é o problema? Daqui a pouco, Senhor, o caminho não pode ser estreito, Pai. O caminho tem que ser mais largo, fala a verdade. Se o sofrimento faz com que se corrompa os seus valores morais. Tem gente que quando ele está numa boa, os valores morais são palavra, o que é certo, o que é correto. Ele começou a sofrer, ele começou a passar por uma situação ruim, ele começa a distorcer as coisas. Ele começa a olhar com outros olhos e começa... Eu não estou falando de misericórdia, tá? Misericórdia todos nós temos que ter. Eu estou falando de uma óptica corrupta, aonde muitas vezes nós como crentes não consideramos os princípios da Escritura por conta do sofrimento e da dor. Mas qual é o problema, né? É humano, é falho. Vou fechar a vista grossa, vou fechar um olho e um ouvido. Dá para passar, dá para passar. Se o meu Deus e o seu Deus fosse assim, naquela situação onde dá para passar, até que nós poderíamos aderir a esse contexto, mas ele não é. Porque até a palavra que sai da nossa boca vai ser julgada. Tem gente que quando ele lê esse versículo ou é mencionado, ele nem lê esse versículo. Quando é mencionado, ele arrepia, ele fala, Deus, ele nem pode pedir misericórdia, porque a Bíblia diz que só terá misericórdia para quem foi misericordioso. Aí, o que nós precisamos entender, nunca diminua seus valores morais. Eu não estou falando de legalismo. Legalista é uma coisa. Quem são os legalistas? São aqueles que não fazem uso da misericórdia. Esses são os legalistas. Eles não veem o ser humano. Eles veem o erro do ser humano. É legalista. Porque Deus, quando Ele trata com você, se Ele fosse ver o seu erro, você estava no corgo. E eu também. Ele não vê o seu erro, Ele vê você. Deu para entender? Eu não estou falando de legalistas. Eu estou falando de situação moral. Quando você permite se corromper pela situação. Não estou falando isso aplicado no condicionamento alheio. Eu estou falando assim, mas eu estou apertado agora. Deus sabe é um problema. Deus sabe que a minha situação é muito difícil. Então ele vai entender. Que eu vou burlar aqui, eu vou passar isso aqui para trás. Não faço errado. Quando? Quando está tudo bem. Mas agora Deus entende, eu estou numa situação apertada. Por que eu não posso? Por que eu não posso fazer uma coisinha aqui, deslizar ali? Deus entende, Deus está entendendo, Deus está vendo que eu não estou bem. Deus está vendo que a minha situação financeira está difícil. Então Ele vai entender. Essa corrupção moral é onde você se enterra no seu sofrimento. Onde no meio do sofrimento tem gente que ele é tão especial para no problema gerar outro problema. Quando ele passa por uma aflição, era só uma aflição. Mas daquela aflição ele vai gerar tentação, provação. Ele vai gerar um monte de esquema destruído para a vida dele. Quando você passar pelo sofrimento, passe. Mas passe de uma maneira ilesa. Sem criar problemas. Não unifique. Por quê? Se você unificar, você vai entrar em depressão. Não esconda. Por quê? Porque você vai procrastinar problema. E terceiro, nunca diminua seus valores morais. Eu não estou falando sobre os outros, não. Estou falando sobre você. Hoje não tem nada a ver com os outros. Porque tem gente que ele é moralista. Quem é o moralista? Jesus diz que é aquele que olha o cisco que está, o folhelo do olho do outro e esquece a trave que está no seu. Não, esses são legalistas e moralistas. Nós estamos falando de princípios morais particulares. Eu quero falar com você um bom exemplo agora em José. Gênesis 39, volta um pouquinho comigo. Essa pessoa digna da Escritura, da palavra de Deus em todos os termos, coração, mente. José, Gênesis 39.
versículo de número 5. José era um homem abençoado. Ele sai da sua parentela, do seu povo, e ele sai bem. Ele sai com amor, ele sai como um filho amado, ele sai. Só que ele chega no lugar onde ele chega, ele vai ser escravo. E não era fácil ser escravo no Egito. Hã? Você imagina ele amoldar-se a toda a cultura do Egito? Para um judeu pintar os olhos, raspar a cabeça? Hã? Complicado, né? Então, você imagina o sofrimento desse moço, de filho de papai a escravo de Potifar. Ele estava vivendo uma situação diminuta, uma situação de sofrimento, saudade, dor. No entanto que você olha, quando ele confronta com seus irmãos, o choro dele é muito comum. José chora várias vezes. Ele estava sofrendo neste momento. Só que ele estava sofrendo, mas os seus princípios morais estavam intactos. Minha mulher ficou me enchendo as paciências, meu marido ficou... Não, eu vou mesmo. Por quê? Porque eu não sou entendido, não sou compreendido, eu não sou valorizada, ele não enxerga a minha beleza, ele não fala que eu sou linda. Ele não fala assim, olha como você está cheirosa, como você está linda. Aquele ali falou, eu já te ensinei que ilusão não tem defeito. Vá morar nas 4 paredes com aquela pessoa, você vai ver como é que é o negócio. Ilusão não tem defeito. Então o que acontece? Não tem problema, por quê? Você já conversou com pessoas assim, que caíram, e elas dizem o seguinte, mas é que a pastora não sabe, é que você não sabe, irmão, a minha situação. Porque minha esposa não fazia isso, meu marido não fazia aquilo outro, corrompeu moralmente porque não tinha. Aí chegar para Deus e vai falar assim, Senhor, sabe, eu não tinha carinho do meu cônjuge, então fui buscar quem tinha carinho. Fala isso com Deus para você ver o que é que leva. Não diminua seus valores morais. Seus valores morais devem estar intactos em qualquer momento da sua vida. Com carinho, sem carinho, com amor, sem amor, com dinheiro, sem dinheiro. Em qualquer situação. Seus valores morais é o lugar onde o Espírito Santo de Deus irá trabalhar no seu caráter com força para te levantar daquela situação. A Bíblia diz assim em 39 de Gênesis, versículo 5. E aconteceu desde que o Senhor pusera sobre a casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser o pão que comia. E José era formoso de porte e de semblante. Você sabia, eu já disse isso para você e vou dizer de novo. Tem gente que se ele fosse feio, ele iria para o céu. Você sabia disso? Porque é bonito e magro, ele vai para o inferno. Por quê? Porque existem pessoas que não sabem administrar a sua inteligência com aquilo que possui. É isso que nós precisamos entender. O moço era bonito, era formoso. Ele podia muito bem ter vaidade e se bancar nisso. A vaidade é uma péssima companheira. Tem mulher que porque é bonita, é magra, é esbelta, ela acha assim que chamar a atenção dos homens é normal. E ela chama longe do marido. O marido podia ter uma câmera pequenininha para enxergá-la na academia, para enxergá-la na rua. Aí ele iria ver quem realmente é a esposa ou o marido. Por quê? Porque é gente insana, é gente louca. Mas eu não falo só da beleza, não. Tem gente, se ele fosse gago, ele ia para o céu. Mas ele tem uma lábia. Você já conversou com gente que ele tem uma lábia? Ele tem uma coisa, sabe? Parece uma serpente. E ele vai conversando, e vai conversando, e vai conversando. Uma lábia, um dialeto. Quando você vê, você está tirando a roupa do corpo para emprestar para ele. Se ele fosse gago, ele ia para o céu. Mas como ele tem uma lábia, ele encanta, ele vai para o inferno. Por quê? Porque ele faz uso daquilo para a maldição dele. E assim, meu irmão, vai. Você é bonito? Glória a Deus. Feios? Nós feios também, glória a Deus. É ou não é?
O que nós precisamos entender e compreender é que devemos fazer uso daquilo que Deus nos deu para a glória dele. É isso que nós precisamos entender. Não perca os seus valores morais. Eles devem estar em primeiro lugar na hora da sua aflição, na hora da sua dor. José era bonito, o homem era lindo. E a mulher de Potifar ficou interessada nele. Só que José, ele tinha os seus princípios, os seus valores morais em ascensão. A Bíblia diz assim, que ela vai tentá-lo. E no versículo 8, ele recusa e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe o que há em casa comigo, e entregou em mim tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, eu faria tamanha maldade, ou seja, com o homem, e pecaria contra Deus? Versículo de número 10. E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ouvidos, para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu que num certo dia ele veio à casa para fazer seu serviço, e nenhum dos que da casa estavam ali, e ela lhe pegou pela roupa, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu e saiu para fora. Pastora sofreu dano, foi para a cadeia, foi preso injustamente, mas não perdeu. E o sonho de Deus continuou, por quê? Porque ele não perdeu o valor moral. Se na aflição você faz cair o seu valor moral, os sonhos de Deus são enterrados na cova que você cava para você. Tem gente que ele nunca vai alcançar o que Deus sonhou para ele. Por quê? Porque nos valores morais ele é nada, niente, não faz nada para que esses valores morais sejam constituídos como base e rudimento na vida dele. Ah, mas pastora, Deus sabe, Deus não sabe nada. Não, isso aí não, Deus não sabe não, não vem com essa consideração medíocre não, de jeito nenhum. Mas é que eu estava, mas não é que a situação, ué, que é isso? Quarto, não malogre as atividades. Não joga para frente o que você tem que fazer. Nas situações, uma das coisas que você precisa considerar de olho bem perto, o que você não deve fazer e o que você deve fazer. Você não pode olhar para as coisas que você não deve fazer e querer fazê-las. E nem para as coisas que você deve fazer e ter desânimo a fazê-las. Você precisa considerar no sofrimento uma situação bem peculiar. O que eu posso fazer agora para preservar a minha vida? O que eu posso fazer agora para não dar a Satanás condições de pleito, condições de trabalho? O que eu posso fazer agora pela minha vida, pela minha estrutura, pela minha situação? Então você vai se ocupar no que você tem que fazer. E o que você não tem que fazer naquele momento vai ficar para Deus. Quero que você abra comigo em Josué 1. Moisés morre e Josué estava muito triste, mas existia algo que Josué tinha que fazer. O que Josué tinha que fazer? Levanta-te, porque você vai ter que atravessar este povo para o lado de lá. Josué ainda estava com luto, o luto dele demorou um tempão. Josué capítulo 1. Eu quero dizer uma coisa para você. Não se intrometa em assuntos que não é da sua alçada na hora do sofrimento. Geralmente os dinâmicos, né? Você quer ver, hoje nós estávamos falando sobre isso na escola bíblica. Você quer ver você condicionar uma pessoa volitiva e dinâmica na hora da aflição para ela não fazer isso aqui. Porque ela acha que ela tem solução para tudo. Porque ela acha que ela tem ideia para tudo. Porque ela acha que todas as ideias que vêm na cabeça dela vão dar conta, vão dar um jeito. E ela faz o quê? Põe os pés pelas mãos. Na hora do sofrimento e da aflição, você nem deve fazer o que não pode, mas também não deve deixar de fazer o que você tem que fazer. Deus, me dirija. O que eu tenho que fazer neste momento? Calar? Eu vou me calar. O que eu tenho que fazer nesse momento? Falar? Eu vou falar. O que eu tenho que fazer nesse momento? Mudar? Eu vou mudar. Ficar do jeito que eu estou? Ficar. É isso. É essa direção, essa abordagem de diretriz que nós precisamos ter bem de perto com Deus. Mas para isso nós precisamos ter comunhão. Não malogre atividades. Não joga para frente. Não joga para frente. Josué capítulo 1, versículo de número 1.
E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto, levanta-te, pois agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Aí o Senhor diz, versículo 5, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhes daria. Era hora de dor, era um momento de recomeço para Israel, mas de começo na liderança para Josué. Era um momento difícil? Era. Só que ele precisava se posicionar e ter ânimo. Por quê? Porque emocionalmente ele estava numa situação delicada. Ele tinha o líder dele. Ele agia, trabalhava, guerreava, mas ele tinha Moisés. Atrás, na frente, do lado, ele tinha Moisés. Ele tinha aquela pessoa que era um exemplo, que era uma direção, alguém que o ensinava. Uma vez Josué disse, todo mundo tá profetizando lá no arraial. Aí Moisés olha para Josué e fala, por que você está tendo ciúmes por causa de mim? Quer dizer, um líder que o ensinava 24 horas por dia. Agora ele não tinha mais isso. E o que Deus diz para ele? Agora é contigo, agora é você quem tem que fazer. Agora é você quem precisa assumir o comando do povo. Você não tem mais Moisés. Você precisa entender que muitas coisas na sua vida já deveriam ser resolvidas se você tivesse assumido atividades que são necessárias. Pastora, como é que eu sei o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer? Uma boa dica é a distância da mão. Você sabe o quanto mede o alcance do seu braço? Sabe? Não sabe? Também não tem importância. O que você faz é só o que está ao alcance do seu braço. É só o que você pode fazer. Atividades e decisões que você pode fazer. Ao alcance do seu braço. Você faz. As outras estão numa dispensação além daquilo que é para você. Então você faz o que está ao alcance do seu braço. Respeite a ordem das coisas. Respeite o condicional das coisas. Não queira ultrapassar. Não queira ir adiante. O teu quadrado é o que Deus vai exigir para você. Amém? Diga amém. Quinta lei. Não seja impetuoso. Esse impetuoso eu quero tratar muito da personalidade nossa, que às vezes existem algumas pessoas que é assim, eu sou 880, e eles falam isso tipo assim, sabe? Não tem 9, não tem 10, não tem 11, não tem 20 e pouco, não tem 30 e pouco, não tem 78, nem 79. E eles falam tipo se gabando. Comigo é o seguinte, é 880. Peraí, que tipo de crente você é? 880? Que negócio é esse? De 8 para 80 tem quantos numerais? É ou não é? Por que você tem que ser 880? Quando Deus olhou para você, Deus diz assim, só que eu vou chamar você para o evangelho de 880, hein? Ou você acerta ou está arriscado, ou você faz direito ou tua cabeça rola, ou você vive uma vida de santidade, ou você vai ser fulminado. Foi esse o evangelho que você recebeu? Não. Foi o evangelho de 9,5, 10,5, 11,5, assim por diante. Não foi um evangelho de 880. E tem gente que é assim. Ou você para ele presta ou você não presta. Num ano você presta. No outro ano você não vale nada. Pera aí um pouquinho. É ou não é? O pastor sempre diz uma coisa para mim. Interessante. Ele diz assim uma coisa para mim assim. Cuidado. Quem muito teologia no ano que vem vai te amaldiçoar. E eu quero dizer uma coisa para você que dificilmente ele erra. Até hoje nunca errou, pode ser que ainda erre. Mas nunca errou. O que nós precisamos entender, cuidado com suas conclusões, cuidado com a sua precipitação, cuidado com essa situação ávida.
Muito cuidado. Cuidado quando você olha para uma situação e você não consegue outro foco. É só aquilo. Esses dias eu disse sobre isso. É só o problema, é só a situação. Aquilo vai te absorver de tal ponto que você vai estar fazendo uma coisa e pensando naquele problema. Fazendo outra coisa e pensando naquele problema. O que vai acontecer? Aquela obsessão na sua mente vai gerar atividades precipitadas. Não pode. Moisés era tão absorvido pelo povo, pelo povo. Eu quero que você vá comigo em Números 20. Um dia ele estava cansado, estava triste. A sua irmã havia morrido. E você sabe que Miriam era uma pessoa muito importante para Moisés. Muito importante. Ela que fez todo aquele esquema de colocá-lo no rio e tal. Ela era uma pessoa muito importante para ele. E ela morre. E ele estava sensibilizado, ele estava triste. E o povo começa a pedir água. Ele coloca o rosto no chão e ele começa ali se abater. E aí o Senhor dá uma direção para ele, sabe? Vai lá. E aí você fala com a rocha. Só que esse negócio de falar não caiu a ficha. Não deu para prestar atenção, porque ele já havia feito uma coisa parecida com respeito à água e rocha. O que ele tinha feito? Ele tinha batido. Então, quando o Senhor falou, você fala com a rocha, ele não deu muita atenção àquilo. Por quê? Quando você é impetuoso, as regras faladas e escritas serão muito diminutas diante das regras habituais. Você vai fazer o que você está acostumado. E aí que você vai cometer erros fatídicos na sua vida. Você está acostumado a fazer aquilo. Então você não presta muita atenção nas regras escritas. Aquilo que você tem que observar. Você está acostumado nesse desenfrear dessa maneira. Então você vai fazer o que você sabe fazer. Ele já havia batido na rocha. Só que dessa vez não era para bater, era para falar. Mas ele não deu muita atenção. Não deu. E quando ele chega diante da rocha, o que ele faz? Estava cansado. Triste, foi impetuoso. Cuidado quando você está cansado, você é agressivo, você fala o que não deve para quem não merece. Cuidado, você não está bem? Vai orar, tranca sua porta, fica sozinho um pouquinho. Diga à pessoa que vive com você, fala, me dá um tempinho. Não vá jogar em cima das pessoas. Existem pessoas que elas matam a estrutura da vida delas. Mata aquela pessoa que o suporta, que ajuda, aquela pessoa que está ali para o que deve aquela pessoa que é companheira. Quando ele está irritada, nervosa, joga tudo sobre aquilo ali. Você mata um jardim que você cuida, que te abençoa? Não, você cuida então. Não seja impetuoso. Não vá de acordo com aquilo que você acha, com aquilo que você sente. O que Moisés fez? Ele disse assim, versículo 10, parte B. Ouvi agora rebeldes. Ele estava nervoso. O homem mais manso da terra fica nervoso. É assim mesmo, não é verdade? Acontece, não acontece? Tiraremos água desta rocha para vós? E então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. E saiu muita água e bebeu a congregação e seus animais. Ele cometeu uma atitude num ímpeto. E aí, quem foi prejudicado? O povo bebeu e ele perdeu o direito de entrar na terra prometida. Ele foi prejudicado. Tão prejudicado que até o último dia da vida dele, ele pediu para Deus deixar ele entrar. Deus disse, não, você não me santificou no momento que era para santificar. Na terra prometida você não entra. Você vai no céu, mas aqui na terra você não possui o que era para você. Por quê? Porque foi impetuoso. Quando é que você tem tendência de ser impetuoso? Quando você se envolve demais com o seu problema. Você só pensa naquilo. Você está orando, é só o seu problema. Você está orando, aquilo te absorveu. Você é um problema ambulante. Você encarnou sua aflição.
Você não consegue desfrutar das coisas boas da sua vida. Você não consegue se alimentar nos deleites, nos oásis que Deus tem. Tá, nós estamos às vezes numa situação desértica, mas nós temos oásis também. Nós temos situações que amenizam o nosso lado. Amenizam, tiram de nós tanto peso. Mas você não, você ignora os oásis, ignora. Não tenho tempo para isso. Não, vem com conversinha não. Não tô para isso. Eu tô muito angustiado. Que isso? São oásis que Deus coloca para te refrescar, para amenizar a sua vida. Uma criança brincando, eu não tenho tempo. Nossa, faz essa criança ficar quieta, porque eu estou cheio de problema. Aquela criança é um meio condutor para que você se sinta aliviado, melhora um pouquinho. Nossa, pelo amor de Deus, minha esposa é abduzida. Estou cheio de problema aqui. Ela vem contar uma conversa engraçada para eu rir. Gente, essa mulher não tem... Essa mulher... Ela vem, ou esse marido vem, para amenizar a sua vida, amenizar a sua situação. E nós desprezamos os oásis que Deus coloca ao nosso lado. Por quê? Porque nós estamos tão envolvidos com o problema que nos tornamos impetuosos. E esse ímpeto vai fazer com que nós matemos todos os refrigérios que temos ao nosso lado. Como eu disse para você, se você não aprender hoje, você vai aprender na prática. E aprender na prática, eu digo de cadeira, não é fácil. Na época do sofrimento, é normal você sucumbir ao levante das mazelas. Um abismo chama outro abismo. Porque eu sabia que não ia dar certo. Eu também não valho muita coisa mesmo, porque eu não sei por que Deus ainda me quer. Não sei por que Deus me chamou. Isso aí acontece com pessoas saudáveis, né? Pastor, eu já passei com muito problema, nunca senti isso não. Então, você tem algum problema. Isso acontece com gente saudável. É normal, quando você passa por uma situação difícil, existir o levante das mazelas. Isso é em todo mundo, tá? Isso aconteceu em Elias, isso aconteceu em todos, aconteceram isso. Pessoas normais, cristãos normal, acontece isso aí, tá? Então, você começa a abordagem dos seus defeitos, você começa a abordagem do seu erro, você começa a levantar a situação lá atrás do pai, da mãe, você começa a lembrar o quanto você sofreu, o quanto aquela pessoa te fez mal. Isso é normal acontecer, normalíssimo. Por quê? Porque a alma tem memória emocional, ela vai buscar lá atrás aquilo que condiciona o seu sofrimento. Mas aí você não pode se sucumbir ao levante das mazelas. Elas se levantam mesmo, nós somos normais. Ou será que tem algum anjo aqui? Nós somos normais. Aí o crente fala, não, o sofrimento eu nunca teve um levante de mazela. Você é, no mínimo, tá? Arrogante, soberbo, cego. Eu não sei para onde você está indo, mas para o céu não é. Por quê? Porque é normal, no momento de dor, o levante das mazelas. Davi passou por isso. Se você olhar toda pessoa na Bíblia, Paulo, ele fala sobre as mazelas dele em Romanos 7, que os teólogos não conseguem entender. Ele olha e diz assim, o mal está comigo, quando eu quero fazer o bem eu faço o mal. As mazelas, na hora difícil havia se levantado, é normal. Nós somos seres humanos normais. É normal, totalmente normal, nós nos sentimos assim. Totalmente normal. E não tem problema nenhum. O único problema que tem é que isso não pode sair do domínio do Espírito Santo. Não pode sair. Você não pode sucumbir, deixando as mazelas presidirem a situação. Não pode. Você fica lá 2 dias de molho, no 3º dia você já acorda. É normal. É ou não é? Quero que você vá comigo em Jó 17. Nós temos várias situações na Bíblia, mas Jó foi o que mais expressa de uma maneira mais própria para a noite de hoje. Jó 17, ele diz assim no versículo de número 7. Ele diz, os meus olhos estão escurecidos de mágoa. Todos os meus membros são como uma sombra. Eu não consigo mais sentir minha identidade. Eu não consigo mais ser uma pessoa. Eu não consigo mais encontrar-me dentro da situação. Jó falou que ele não deveria ter nascido e tal. Ai, Jó pensou isso? Ué, qual o problema? Tem gente aqui que já pensou.
E qual o problema? E são pessoas muito mais curadas do que as que não pensou, muitas vezes. Hã? E aí? A Bíblia diz assim no versículo de número, vamos ver, Jó 17, versículo 11, os meus dias passaram, ou seja, e malograram os meus propósitos, as aspirações do meu coração. Eu não tenho mais sonho. Não tenho mais sonho. Não sonho mais, não quero mais nada dessa vida. Não quero mais nada, não busco mais nada. Trocaram a noite em dia, a luz está perto do fim por causa das trevas. Eu estou vivendo só em trevas. Só trevas. O que eu vejo só trevas. Se eu esperar, a sepultura será a minha casa e nas trevas estenderei a minha cama. A corrupção, clamo, tu és o meu pai. E aos vermes, ele olhava para os vermes e falava assim, vocês são meus pais. O que você faz quando as mazelas se levantam na hora da dor e do sofrimento? Você pede ajuda. Você pede ajuda. Você sabe que as mazelas de Pedro, reconhecidas, o salvaria em Lucas 22? Só que ele estava tão poderoso, né? Jesus falou, você vai me trair. Que isso? Endereço errado, profecia errada. Não, senhor, aqui não. Aqui, ó, estou contigo, não abro. Aqui é rocha. Aqui é rocha. Aqui não tem esse negócio de trair, não. Vou até morrer contigo. Se ele tivesse reconhecido as mazelas dele, teria se livrado. Mas qual era o problema? Ele pensava de si mais do que convinha. O que nós precisamos entender, que nós temos misérias. Tiago não diz, chorai, pranteai as vossas misérias. Eu tenho miséria, você tem miséria, e na hora da aflição elas se levantam. Na hora da aflição elas começam a bater a porta. Ó, eu também estou aqui, ó, estou aqui também. Ó, eu estou aqui, ó, eu estou aqui. E aí o que você faz? Você diz o seguinte, voltem todas para o lugar de onde vocês não deveriam ter saído, porque agora não é hora de vocês. Agora é a hora de o Senhor resolver esse quadro e a situação, porque Deus me ama. Deus me ama. Como que você vence esse levante das mazelas? Por meio do amor de Deus. Eu tenho tudo isso, eu tenho todo esse problema, mas Deus me ama. Deus me ama. Eu não estou falando de pecado, tá? Estou falando de fraquezas, de debilidades que todos nós somos constituídos. Ninguém aqui é anjo. Não. Nós não temos constituição angelical. Nós temos constituição humana e Deus ama a gente. E Deus, Ele me ama porque eu sou humana. Ele te ama porque você é humano. Todos os dias Ele está revelando o amor dEle por você. No ar que você respira, as batidas do seu coração, o vento que sopra amanhã, que amanhece, todos os momentos, Ele revela, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Você é importante para mim, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Então não sucumba às mazelas. Amém? Elas vêm, mas mande-as para o lugar devido delas. 7ª e última. Isso aqui é muito comum, não se deixe influenciar pelas más pessoas. Tem muita gente que quer ver o seu mal. Tem muita gente que quer ver o nosso mal. Muitas pessoas. E essas pessoas não são tipificadas como más. Elas têm a aparência de boas, mas péssimas conselheiras. Quando você for ouvir o conselho de alguém, primeiro saiba se ela é enviada por Deus na sua vida ou pelo diabo. Existem duas pessoas que enviam, vamos dizer assim, Deus e o diabo. Pessoas que te aconselham segundo o que você quer ouvir, deve ser suspeita. Todo conselho que você recebe segundo o que você quer ouvir, não que seja errado, 100%, mas você deve analisá-los. Porque na hora do sofrimento, conselho que diz o que você quer ouvir, 90% ele está enviado pelo diabo. Então você analisa de perto. Você está irado, está revoltado, uma pessoa diz, também? Olha o que você sofreu. Olha o que você passou. Também olha o que você fez. Não deram valor no que você fez. Quem diz isso? Deus ou o diabo? Oh, lógico que é o diabo. E lá o irmão fala, é mesmo, né? Deus que enviou esse consolador para mim. Você sabe o que é consolo? É curar dor, curar ferida, acabar com a revolta. Isso é consolo. Não é enxugar lágrima. Não, você tem razão mesmo, você não perdoar mesmo seu cônjuge. Ou já se viu ele fazer isso com você?
Onde já se viu, ele não te valoriza. Aí tudo que você quer ouvir, né? Tudo que você quer ouvir, tudo que você quer ouvir. Tá vendo? Essa pessoa é de Deus, essa pessoa é de Deus. E aí? Não se deixe influenciar pelas más pessoas. Cuidado. Muito cuidado com o que você ouve. As pessoas têm mania de ouvir pessoas que não têm estrutura espiritual, que não têm comunhão, não têm vida com Deus. Se você não tem vida com Deus, você não serve para aconselhar ninguém. Porque você faz um mal e não tem vida com Deus. Segundo mal que você faz é influenciar alguém para o erro. Então, tá vendo alguém sofrendo no problema? Fala, eu não sou apto para te aconselhar. Porque eu, por mim, já tinha metido o pé na barraca. Quer dizer, você não tem condição de ajudar ninguém. Então, porque infelizmente, mas quem falou isso para mim foi o meu patrão. Patrão adúltero, crente mais adúltero, patrão iracundo, patroa abduzida. Não sabe diferenciar só porque é patrão? O conselho dele é bom? Não. Não. Por quê? Porque bons conselheiros são aqueles que têm comunhão com Deus. Davi foi aconselhado erroneamente por pessoas da própria vivência dele. Só que ele era esperto. Ele sabia distinguir o que vinha de Deus e o que não vinha. E tem gente que não sabe. Por isso que está aí, perdendo, está se destruindo. O que não sabe identificar. Veio de Deus. O que vem de Deus, o conselho te exorta, te apruma, te levanta. Diz, espera aí, vamos lá, vamos fazer o que é certo, o que está escrito. Eu quero que você vá comigo. Em 1 Samuel 24. Davi encontra-se com Saul na caverna. E os homens de Davi dizem assim, agora é a tua hora. Deus mandou ele aqui. O inimigo dele estava nas mãos. 1 Samuel 24, versículo 4. Muito cuidado com más conselhos. O quê? Aquela pessoa fez isso para você? Não. Você não é tapete de ninguém. Dá o troco. Mostra para ela. Mostra. Esse é um conselho que o teu Jesus te daria? Não. E aí? E analise bem as pessoas que você ouve, os seus amigos. Quem sabe você está precisando fazer uma troca de amigos. Porque seus amigos só falam o que você quer ouvir. Se você só tem amigos que te bajulam e falam o que você quer ouvir, você está mal servido de amizade. Muito mal servido. Você precisa de pessoas que batam contra você, que exercitam você ao crescimento. 1 Samuel 24, versículo 4. Então os homens de Davi lhe disseram, eis aqui o dia do qual o Senhor te diz, eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos. Eles falaram até em nome do Senhor, hein? Tem gente que fala até em nome do Senhor. Porque a Bíblia está escrito, pegou um versículo isolado. Jesus chutou tudo aquelas barracas lá no templo. Chuta o pé da barraca também, meu irmão. Eles usam versículos isolados para respaldarem conselhos malditos. Aí diz assim, e far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. Levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois o coração de Davi doeu por ter cortado a orla do manto de Saul. Aí ele diz assim, o Senhor me guarde que me faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Eu não vou tocar na vida desse homem. Quem ungiu ele foi Deus e quem vai traçar o destino dele é Deus. Cuidado com os maus conselhos. Vai lá, faz isso com o seu cônjuge, faz isso com esse, faz isso. Aquela pessoa também não é de Deus. E se você estiver mexendo na área de uma pessoa que Deus está trabalhando? E se você estiver fazendo algo para uma pessoa que Deus está trabalhando na vida dela? Você não tem temor disso? De entrar em um assunto alheio? Para nós terminarmos Salmo 57, vamos ver o que Davi diz disso. Existem pessoas que estão com pessoas que são abrasadas, lanças e flechas. Salmo 57, esse salmo Davi escreve neste período, quando fugia de diante de Saul na caverna.
Ele diz assim, versículo 4, Salmo 57, 4. A minha alma está entre... E eu estou entre aqueles que estão... abrasados, afogueados, impetuosos. Você tem uma história para construir. Quem fica dando combustão para você entrar na fogueira, depois ele vai ser o primeiro a fugir quando você estiver precisando dele. Quando você estiver fora do propósito, fora do plano de Deus. Se Davi tivesse pecado, quem daqueles homens iam querer ficar com ele? Se Davi não tivesse mais a unção, o apreço de Deus sobre a vida dele. Quem te aconselha no erro é aquele primeiro a dar no pé, quando você estiver com uma situação complexa e complicada. Então você precisa ouvir bem de onde é que vem. Davi identificava, ele diz assim: estes homens são como leões ferozes, pessoas abrasadas, filhos dos homens, não é anjo, filhos dos homens cujos dentes são lanças e flechas e a sua língua está afiada. Pessoas de língua afiada para falar mal, pessoas de língua afiada para murmurar, para ser maledicente, para dirigir para o erro. Cuidado. Vai lá e fala isso aí para o gerente, não aguento isso não. Você falou? Rua. E o outro? E o outro? O outro vai ficar bem com o gerente, que se puder, ele vai até fazer a sua. Eu falei para ele que não era para ele fazer isso. E aí? Aí, quem fica de culpado? O que pulou para trás. Mas o que pulou para trás foi só o culpado? Ou foi você que entrou na dança? Você que pegou gás? Não, é isso mesmo, eu vou lá falar, eu vou lá me posicionar, porque a coisa não é assim. Aí o outro que te deu o mau conselho pula para trás e quem fica na fornalha é você. Você que fica no fogo. Por isso, não se deixe influenciar por más pessoas. Davi sabia que eles não eram confiáveis. E ele diz assim, olha, a sua língua é como uma espada afiada. Flechas, a sua língua é dessa maneira. Nós temos 6 leis rudimentares para que nós possamos sobreviver. Isso é só sobreviver, não estou falando nem sobre ter uma vida abundante. Não pratique a unificação. Não é tudo do jeito que você está vendo. Segundo, não busque esconderijos. Terceiro, pastor, não podia ser todo dia assim? Pelo menos aí eu não precisava ficar lembrando que tem que repetir. Nunca diminua seus valores morais, José. Não malogre atividades, Josué. Quinto, não seja impetuoso, Moisés. Não sucumba ao levante das mazelas. E sétimo, não se deixe influenciar por más pessoas. Aí está o mapa e as regras para você sair do problema, da aflição inteirinho, sem cheiro de fumaça na sua roupa, e partindo para uma situação abençoada. Você tem que cumprir esses 7. Pastora, o que acontece se eu sucumbo em algum deles? Aí já é outra mensagem. Cada um deles tem um prejuízo. Cada um deles tem uma situação. Que leva você fora do propósito de Deus, fora do plano de Deus. Vou só falar desse. Quando você é influenciado por más pessoas, você sai da direção de Deus. Você corre o risco de ficar amargo, mal amado, desfocado. E se você não tiver peito para levantar e voltar na sua posição, você vai perder o prumo. Porque tem gente que ele erra, mas ele tem peito, igual Pedro, para levantar, para redimir. Então ele vai lá e consegue. Mas tem muita gente que ele perde o prumo, ele sai do gráfico de Deus. E aí o que acontece? Ele fica assim, não tem força para voltar, não tem condição de voltar. E é ele que tem que voltar. Não é ninguém que tem que buscar ele no carrinho infantil, não. É ele que tem que voltar. Então é o seguinte, não se deixe influenciar por más pessoas. Eu falei só isso aqui. Mas todos eles têm uma situação muito complicada e ruim. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu sei que você tem muito a falar com Deus, não é não? Muito a falar com Deus. E eu quero te dar essa oportunidade agora de você conversar com Deus. Eu não sei quais são os erros que você tem cometido, eu não sei quais são as situações que você tem enfrentado. Eu espero realmente que você segure essa palavra dentro do seu coração.
Que você não marque a sua vida com erros. Existem pessoas que caíram e não conseguiram se levantar. Porque cometeram erros contra a própria história e não conseguem se posicionar. Deus ama você. Deus ama você. Eu quero convidar você a fazer algo agora, a fechar os seus olhos. E a falar com Deus. Peça ao Espírito Santo que Ele te ajude. Espírito Santo, eu te agradeço por falar comigo. Eu te agradeço por me dirigir. Fala com Ele e diga a Ele: Espírito Santo, eu errei nessa área da minha vida. Quando eu estava passando por uma situação, eu errei nisso. Me ajude a restaurar. Eu corrompi o meu treinamento, porque o sofrimento é um treinamento. Eu corrompi, Deus. Eu fiz com que os meus métodos, a minha metodologia, fosse maior que a Tua palavra. Me perdoa, Senhor. Me ajude a voltar. Me ajude a retomar, Senhor. Me ajude, Deus. Me ajude. Eu preciso ser novamente condicionado a obedecer. Eu preciso, Deus. Eu não posso ser despertado por meio da dor, por meio da tragédia. Eu quero ser despertado por meio da Tua palavra. E nessa noite o Senhor me desperta, mostrando para mim as situações que às vezes eu não tenho tido muito tato, eu não tenho tido muito equilíbrio, Senhor. Me perdoa, Jesus. Me dê uma nova chance. Que eu possa me redimir por meio do conhecimento, por meio da sabedoria, por meio das obras que o Senhor tem a fazer. O que eu preciso fazer, Senhor? Se eu cometi algum erro na hora de um sofrimento, eu preciso ressarcir isso. Me diz o que eu preciso fazer. Provavelmente o Senhor vai responder para você: eu já te disse o que você tem que fazer. Mas você fica esperando que alguém venha até você. Não fique esperando as coisas virem até você quando você já recebeu direção de Deus sobre o que você tem que fazer. O Senhor pode olhar isso como rebelião. O que Deus te deu a direção de fazer, faça. Faça. Não malogre atitudes. Não malogre atitudes. Quando as pessoas malogram atitudes, elas se fixam no sofrimento. Elas se fixam nas dores. Aquela área ficará infrutífera, aquela área ficará improdutiva, enquanto não existir a atitude que agrade a Deus. Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos perdoe. Somos discípulos e aprendizes do Senhor. Queremos aprender dia após dia, Deus. Nós não sabemos nada. Nós precisamos de ajuda. Nós precisamos que o Teu Espírito venha nos disciplinar todos os dias e os momentos da nossa vida, nos ensinando a não dar vazão para aquilo que sentimos, mas ouvirmos a Tua voz de tal maneira, Senhor, que não cometamos erro contra a nossa própria história. Senhor, eu te peço, nos dê graça e nos dê discernimento capazes e suficientes, Deus, para que todos os erros que nós cometemos, nós não viemos insurgir novamente neles, Pai, em nome de Jesus. E se nós cometemos erros, Deus, que nós não permitamos, Senhor, que a nossa alma seja sucumbida numa tragédia, num erro cometido, mas que nós olhemos para as Tuas mãos e nos levantemos e nos posicionamos, Senhor, por meio da Tua palavra, por meio do Teu Espírito Santo. O Senhor está aqui nesta noite para salvar-nos de todo poço, de toda cova, de todo sepulcro. Se você cometeu algum erro na hora do seu sofrimento, deixa o Senhor te levantar, deixa o Senhor te sustentar. Ele pega na sua mão e Ele vai te levar de volta. Ele te ama. Ele pega na sua mão e Ele vai fazer uma obra maravilhosa na sua vida. Deus, restaura, Senhor. Se nós peguemos caminhos tortuosos, caminhos que nos distanciaram da Tua vontade, perdoa-nos. Faz-nos quebrantados como Davi, que se arrependeu, Senhor, apenas do início do erro. Que nós não possamos continuar em erros que nos levarão à destruição, que tirarão de nós a unção que nós precisamos, a eleição que nós precisamos, Deus. Não permita que cometamos erros, Deus, que venha nos descaracterizar como pessoas chamadas para vencer, Senhor. Deus, ajuda-nos, nós te pedimos ajudas na hora da dor, ajuda na hora do sofrimento, ajuda, Senhor, nos dê o Teu Espírito. Eu quero que você se coloque de pé.
Põe a mão no seu coração. Eu não conheço a sua dor, nem você conhece a minha. Por isso, nunca julgue a dor alheia. Existem algumas coisas em Deus que quem o conhece um pouquinho nunca comete. Por exemplo, nunca se deleite quando você olhar alguém sofrendo. A palavra do Senhor diz que Deus vai aguardar o momento certo e o tempo certo para visitar você com o mesmo sofrimento alheio. Quem conhece Deus jamais comete esse deslize. Quando você vê alguém sofrendo, nunca disse, bem feito, plantou, colheu, merece. Nunca faça isso. Nunca faça. Eu queria dizer uma coisa para você: pessoas são assuntos de Deus. Eu cuido da minha vida e você cuida da sua vida quando o assunto é concernente àquilo que Deus faz. Nunca cometa tal erro. Nunca faça isso. Nunca faça isso. O salmista relata no dia do Senhor Jesus, ele diz assim: o Senhor estava me quebrantando e aqueles que me rodeavam diziam que era o Senhor que estava contra mim. Davi fazia uma analogia sobre a morte de Jesus. Quando Jesus morria pelos pecados do mundo, aqueles que estavam ao redor diziam: alguns, Deus o está castigando. Cuidado. Você pode olhar para a vida de uma pessoa, Deus pode estar salvando ele, moldando ele, levando ele para uma obra, e você, na sua consideração, está perdendo a sua chance. Não faça isso. Não julgue. Ninguém colocou-nos como juiz. Ninguém colocou-nos como juízes, como legisladores. Cuide da sua vida, cuide dos seus problemas. Você tem uma grande esfera de situações para resolver. Se você cometeu tal pecado, tenta ressarcir isso em nome de Jesus. Eu vou dizer uma coisa para você: só perdão não é suficiente. Tenta ressarcir isso. Ouça o Espírito Santo, busque direção. Tente ressarcir isso. Existe diferença de pecados. Tenta ressarcir isso. Pai, nós te pedimos que o Senhor venha nos ensinar dia após dia. Que o Senhor venha nos ajudar a todo momento, Pai. E que nós possamos ter corações misericordiosos com respeito ao sofrimento alheio, mas sábios com respeito aos nossos sofrimentos. Deus, não permita que nós possamos incutir a nossa vida, Deus, em embaraços, como o primeiro texto nos disse, que nós nos envolvemos em embaraços, ó Deus, no mau tempo. Eu quero que você levante sua mão direita para o alto. Que nesta noite o Espírito Santo possa iniciar uma obra especial na sua vida. Uma obra de restauração, de construção de valores. Uma obra digna do reino. Que não mais você viva mendigando, que não mais você viva correndo atrás de alternativas paliativas, mas que você encontre verdadeiramente a fonte, que é o Senhor Jesus, que te sustenta e te abastece de tal maneira que te ensine a acertar. Que o Espírito Santo possa ter em você a liberdade, a oportunidade de ensinar-te de tal maneira que você saia ileso no meio do sofrimento, sem situações, sem conotações ruins, sem aspirações malignas, sem mácula, sem mancha, em nome de Jesus. Eu quero que você diga assim: em nome de Jesus, eu recebo a tua palavra, para que na hora, no momento das minhas aflições, eu saia muito melhor, muito mais crente, muito mais santo, muito mais humano do que antes. Em nome de Jesus. Amém?